São dados ruins, né? 30% aí aumentou a violência contra idosos no país aí. Complicado, né? É muito complicado, foi uma situação agravada pela pandemia, pelo isolamento social, o convívio interno, sem a fiscalização da sociedade, aumentou mais ainda esse tipo de violência contra idoso e criança, né? Muito bem. Aí nós estamos perguntando aqui, mal levado da região. Aqui nós não temos dados, eu não tenho no final do programa, mas tomara que não esteja igual a nível de Brasil, não, né? Mas vamos lá então, falar do Estatuto do Idoso. Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa, doutor? Então, Carlos, o Estatuto do Idoso declara que a violência contra a pessoa idosa pode ser visível e invisível. As visíveis são as que a gente já conhece, são casos de mortes e lesões corporais. As invisíveis são aquelas que machucam não o corpo, mas sim trazem um sofrimento, um desespero e até depressão ao idoso. Elas são violência física, psicológica, negligência, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial e violência sexual e a discriminação. Quando o idoso é mal atendido num posto de saúde da prefeitura, isso é uma violência contra o idoso ou não? É uma violência contra o idoso. O idoso tem preferência institucionalmente no Brasil acima de 60 anos e quem tem mais de 80 anos tem uma preferência maior ainda em qualquer fila no Estado brasileiro. O que é chamar de violência física? O que é? Essa é mais fácil de identificar, Carlos. Essa deixa marca, seria o que no Código Penal a gente chama de lesão corporal. Então ela deixa marcas e é a mais visível, né, para a sociedade identificar. Aquela pessoa que agride ou trata mal, comete alguma violência contra algum idoso aí, qual o crime que esse autor de violência aí comete? Então, Carlos, a violência física, ela tem sua tipificação própria no Estatuto do Idoso, que é o artigo 99. O artigo 99 expor a perigo à integridade física ou psicológica do idoso, submete a condições desumanas, degradantes ou privando de alimento ou cuidado indispensável, quando obrigado a fazê-lo, esse sujeitando ao trabalho excessivo ou inadequado. O obrigado a fazer, aí a gente lembra que a maioria das famílias que tem obrigações com seus pais e avós, né? Esses são obrigados. A omissão também é penalizada nesse artigo. A pena é de 2 meses a 1 ano e multa. Se o resultado dessa violência psicológica, inclusive, resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena passa de 1 ano a 4 anos de reclusão. E no caso de falecimento, a pena aumenta de 4 anos a 12 anos de prisão. Sobre o abuso psicológico, que também é uma violência contra a pessoa idosa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, caso abuso psicológico é qualquer ato que pratique contra o idoso, a agressão verbal, tratamento menosprezando, desprezo ou qualquer ação que traga sofrimento ou humilhação para o idoso, afastar do convívio social, restringir a liberdade de expressão, bem como submeter o idoso em condições desumilhantes, ofensa, deixá-lo sujo, qualquer tipo desse tipo de violência, ele é penalizado. O artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 19 do Código do Estatuto do Idoso considera a violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. A negligência, o abandono e violência institucional aí, também são considerados atos de violência ou não? Então, casos esses para mim são os mais graves. A negligência, o abandono e a violência institucional vem da sociedade como uma forma total. É o desprezo ao idoso numa fila do SUS, como a gente vê vários casos na internet. É o idoso não ter seu lugar garantido no supermercado, por exemplo, ou em qualquer lugar que enfrenta fila, no banco. De vez em quando a gente vai no banco, na área de saúde, a gente vai no banco, a fila do idoso é maior que a fila normal para pessoas normais. E é preferência, não é uma fila só de idoso, é a preferência no atendimento. Ele tem que ser atendido primeiro que as outras pessoas. A lei diz isso, né? Então, qualquer ato que a sociedade como um todo faça contra o idoso e aumente o sofrimento, que já no final da vida já é tão grande, ele é penalizado pelo Estatuto do Idoso, nesses artigos que a gente citou. Tem a idade considerada, a partir de qual idade é considerado idoso ou não tem isso? Tem, Carlos, acima de 60 anos é considerado idoso, mas há uma proteção maior ainda o idoso que chega a 80 anos. Tá quase, né, Ron? Tá quase, eu tô longe ainda.
Aí o Tom tá aí lá. Mas tem idade, doutor, brincadeira. Mas tem idade, né? No Estatuto do Idoso define 60 anos. Mas o idoso de 80 anos tem uma proteção, inclusive nesse estatuto também, maior ainda. Ele tem preferência sobre os 60 anos. Então começa com 60 anos, mas de 70 ainda tem. De 60 a 80 seria a mesma preferência. Acima de 80 anos ele tem a preferência do preferencial. Maior ainda, né? Maior ainda. Muito então bem. A lei distingue isso. E como que combate? O doutor Tiago pode orientar aí o ouvinte aí. Como combater essa violência aí, ó, que aumentou 30% no Brasil? Tomara que vão levar de região não tenha aumentado, né? Mas como combater essa violência? Então, Carlos, é um caso que a sociedade tem que entrar. E o Disque 100 é o caminho mais rápido para solucionar isso. Você vai para as instituições, vai para assistente social, vai para uma série de... além da polícia, né? Vai para uma série de instituições. A denúncia pode ser anônima? Pode ser anônima, não precisa se identificar e a pessoa pode resguardar o direito e salva uma vida, né? Salva o idoso ou uma criança, qualquer pessoa que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, né?